dear teacher, how are you doing? Very happy. Bom, como eu estava comentando, vamos fazer uma série de lives a partir de agora. Mas, para começar, first things first, no início, quero comentar com você o que é importante quando a gente decide, né, aprender uma nova língua. Decide, né? Olha só a palavra que eu estou usando, né? Decisão. E então hoje eu vou comentar alguns pontos, alguns pilares que eu acho bem importante quando a gente decide aprender. A gente está falando do inglês aqui, claro, mas whatever, pode ser qualquer outra língua, certo? Alright, so I'm going to... A primeira coisa que eu então gostaria de perguntar, de comentar, de conversar com vocês para a gente começar, por quê? Por que você quer aprender inglês? Quando a gente decide aprender uma outra língua, espanhol, enfim, né, inglês, vou falar de inglês aqui, que é no caso que a gente trabalha, por que tu decidiu aprender inglês? Eu acho que esse é o primeiro ponto, pilar mais importante, tá, para quando a gente vai decidir fazer aquilo, porque sem isso, sem esse propósito, sem esse objetivo fixado, tu não vai ter muita motivação para continuar, certo? Então, por que tu quer aprender? Eu quero... para o meu trabalho, meu chefe está pedindo, ou eu tenho uma promoção em vista, eu preciso do inglês, ou eu preciso... Então, todo mundo... Desculpa, antes de eu continuar, vocês estão me ouvindo bem aí no Insta? Just say yes, porque é a minha primeira live, no experience in here, não tenho experiência, so... Jéssica, Maria, hello, só me digam se vocês estão me ouvindo bem. Yes? Yes. Very good. So, então, continuando. Primeira pergunta. Vamos começar. Por que você está querendo estudar inglês? Por que você quer aprender inglês? Pense. 10 segundos. Eu quero para o meu trabalho, como eu estava dizendo, né? Para uma promoção, meu chefe está me pedindo e posso até perder emprego se eu não melhorar, se eu não conseguir falar inglês. Para uma viagem, right? Pode viajar sem inglês? Pode. Mas tu vai poder aproveitar muito mais a tua viagem se tu estiver falando aquela língua, pelo menos o básico, para poder se comunicar, certo? Segundo, para te entender as tuas músicas favoritas e não tá cantando qualquer coisa por aí. Porque a gente escuta umas músicas em inglês e fica, meu pai, a pessoa tá cantando e nem escuta, nem sabe o que a letra significa. Uma porcaria, certo? Então, para entender as músicas que tu gosta, ouvir ou não ouvir elas, então, certo? E para o seriado, right? Eu tenho vários alunos que quando a gente começa as turmas novas, eu pergunto, e aí, me falem como é que vocês assistem séries? Porque agora tá na moda, né? Digamos, todo mundo, a gente quase não assiste mais TV normal, todo mundo é TV show, series. Teacher, eu assisto dublado, right? Não, primeira coisa que a gente vai fazer quando entrar em inglês, né? É trocar isso, áudio original, para ver sonorização e tudo mais, né? Do poder entender, ver a voz, e o próprio inglês, a tradução muitas vezes muda, né? Não no filme. Então, seriam essas algumas, claro que tem muitas outras. Tem muitas pessoas que querem por conhecimento em geral, Isa, certo? Saber uma outra língua, sempre fui muito interessado, sempre gostei de aprender, right? Muito justo. Então, primeiro ponto, primeiro pilar seria o teu propósito, o teu objetivo, o porquê. Antes de tudo isso, antes de decidir, te perguntam por que tu quer fazer, entendeu? Independente de qual seja, é o teu objetivo e isso vai fazer com que tu tenha motivação. Senão vai ser muito difícil tu ficar... Não é um processo curto, não é um processo fácil, né? Então, por isso que eu tô te dizendo, isso é muito importante, tu ter o teu objetivo para poder seguir com aquela motivação, porque é isso que vai estar te sustentando, tu vai estar enxergando aquilo no final. E uma outra pergunta, o que mudaria na tua vida se tu conseguisse te comunicar com confiança? O que mudaria? Right? Pergunto para vocês também, me respondam aí, caso vocês queiram. E em relação ao nível, claro que hoje aqui, do nível de inglês, hoje a gente vai estar falando primeiros passos, presumindo que a pessoa nunca estudou, right? Que é um nível básico de inglês. Mas essas dicas, esses pontos que eu vou comentar com vocês aqui hoje, que eu trouxe, não conteúdo de inglês, mas pontos, pilares, fatores bem importantes quando a gente começa o estudo de uma nova língua, é para qualquer nível, independente se tu tá começando hoje ou se tu é nível básico, certo? E para começar, tem um vídeo, um TED Talk que eu assisti,
Eu comecei a assistir todos os TED Talk no YouTube e não sei se vocês conhecem, se vocês chegam a, se algum de vocês aqui tanto do YouTube, eu não sei ver os comentários do YouTube, eu estou bem perdida aqui no YouTube. Sorry, ok, guys, but se vocês quiserem, podem comentando, que depois eu acho que eu vejo. E no Insta, uma maneira até, a gente sempre comenta com os alunos de dica para praticar o inglês, é com o TED Talk. E eu tava assistindo todos os TED Talk que tinham, que eu via, que me sugeriam sobre aprender uma nova língua. E eu encontrei uma que acho que é Lídia, eu não lembro. O nome é The Secrets of Learning a Language. É bem interessante, depois até vou compartilhar, vou colocar ele ali fazer um post e indicar para quem quiser. E o que ela fala? Essa é uma pesquisadora. Ela conversou, resumidamente, né? Ela conversou com vários poliglotas, falando assim, né? Pessoas que estudam mais de uma língua. E aí, o que ela viu? Teve dois que ela conversou que chamou muita atenção, que foi o Beni e o Lucas, que era um brasileiro. Esse Beni, não me lembro a nacionalidade dele, na verdade. E o Beni, ele falou o que o Beni fazia quando ele aprendeu uma nova língua. Ele decorava algumas frases, certo? E aí ele ia já conversar com as pessoas. Ou, não sei qual é a maneira que ele usava, o meio de comunicação. Se era ao vivo, se ele já estava no país, ou se ele ia para a internet, decorava algumas frases e ia conversar com o nativo falante daquilo. E aí ele ia aprendendo com um erro. Ele ia errando, a pessoa ia corrigindo, ele ia aprendendo, e assim ele ia melhorando a comunicação. Já o Lucas, o brasileiro, tinha uma outra maneira. O que ele fazia? Ele adicionou lá no Skype, tá? Esse vídeo é mais antigo, ele adicionou 100 falantes nativos russos. E aí ele começou, ele aprendeu oi em russo e foi lá e deu oi para um, abriu uma caixinha de mensagem e deu oi em russo para um. E essa pessoa respondeu, oi, tudo bem? Aí ele pegou o oi, tudo bem em russo e colocou para outro. Oi, tudo bem, e tu? Ele pegou tudo bem, e tu? E foi e respondeu para esse primeiro. Então ele ficou de intermediário e assim, entendeu? Entre uma conversa de duas pessoas que nem sabiam que estavam conversando, que ele começou a desenvolver, a aprender uma nova língua. Claro que esse é o caso do Lucas e do Beni, métodos que eles viram que eles têm sucesso para eles aprenderem inglês. No caso, o que a gente pode ver resumidamente desse TED Talk? Cada um vai ter uma maneira, vai ter um método de aprender inglês que vai ser mais eficiente para você, pessoal, certo? Mas, no fundo, desse TED Talk, o que ela quis dizer no final objetivo? É que ele tem que ser prazeroso, porque é um processo, tá? Ele tem que ser de uma maneira que tu tem que curtir aquilo, não fazer por obrigação, não ser uma coisa pesada, porque senão tu não vai continuar. E todas essas pessoas, elas falavam 7, 8, 10 línguas. Esse brasileiro, ele falava muitas línguas e todas ele fazia nesse processo, porque foi o método dele. E onde eu quero chegar com tudo isso que eu quis comentar com vocês desse TED Talk, exatamente isso. Tu vai ter a tua maneira de aprender, mas o que tem que te levar a te dar motivação é tu aproveitar o processo, é ser prazeroso. Como vai ser isso? Daí tu vai ver, se vai ser com música, se vai ser com série, entendeu? Mas aí é só isso que eu gostaria de pontuar. Vamos lá, o que eu gostaria de comentar também, que tem que ser uma decisão. Eu quero aprender inglês hoje, amanhã não quero mais. Não, filho, não dá. Tá, você tem que pensar, vamos aprender inglês porque eu quero viajar, ao invés de daqui a um ano. Eu não quero chegar lá e perder minha mala no aeroporto, não conseguir me comunicar, e aí eu perder minha mala com minhas roupas toda nova que eu comprei para viajar, e aí o que eu vou fazer só porque eu não sei falar inglês, né? Não dá. Então, o básico eu vou aprender, e em um ano eu sei que eu vou fazer isso, eu vou ter um nível básico, e com persistência, com consistência. Vai ser uma decisão que tu vai ter que, vai a partir dali, colocar como prioridade na tua vida o inglês. Tô falando a mesma coisa. Isa, tá parecendo aquelas coach lá que tá dizendo que botar prioridade, mas é verdade. Mas eu não tenho mais hora no meu dia, eu vou precisar de 40 horas no meu dia para fazer isso. Arrume, então, na hora do intervalo, right? Hoje a minha live foi neste horário, né? Talvez não seja o melhor, mas é o horário que eu pude, porque eu queria, claro, ajudar vocês nisso. Vá também, ache um pouquinho. Você não vai precisar com 2 horas estudar por dia. 15 minutos, meia hora, vai ser uma prioridade para ti. Por quê? Porque também é uma decisão. Certo? Isso, tem que querer, tem que se esforçar. Não é fácil estudar. E exatamente por conta do TED Talk que eu comentei, que essas pessoas tinham tanto sucesso e eram poliglotas, né?
como elas aprendiam, porque é isso que deixava a pesquisadora curiosa. Como que tu consegue aprender tantas línguas? E aí, exatamente no final, foi que todos eles, cada um com seu método, mas no final todos eles curtiam o processo. Eles aprendiam aquilo e era uma coisa boa, legal, confortável. Eles esperavam todo dia para aquela hora ali, certo? E uma coisa que eu percebo também, que é bem comum, não é, quando a gente começa a aprender o inglês, não é a questão de fator linguístico, não é questão da língua, gramática, não. São fatores emocionais, muitas vezes, que nos bloqueiam. É o medo, é a insegurança, é a falta de motivação que faz com que a gente não consiga, né? Não consiga continuar nos estudos, caso tu comece, e não consiga aprender uma língua. Eu desejo, eu sonho muito em fazer aquilo, mas eu tenho medo, eu tenho uma insegurança, então aí tu tem que olhar para isso e, né, e avaliar o que eu posso fazer de diferente para, assim, seguir, né, esse processo, como eu já, desde o início, já estou falando para vocês, um processo, uma etapa, não é coisa de 1 mês, 2 meses que a gente vai aprender, não é. Se você acha que a gente vai aprender uma língua em 2, 3 meses, começa a fazer um curso, em 3 meses já não tô falando com alguém. Tá, então, sorry, obrigada por vir, né, ou independente da língua. Claro que até tu pode em 3 meses, mas vai ter que estudar 5 horas por dia, só fazer isso, right? Mas também não é quantidade, não quer dizer também, né, qualidade. Então, se tu quer fazer aquilo, tu vai ter capacidade de aprender. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade, outras não, outras, né, aprendem muito mais rápido. Por que eu comecei o curso junto com o fulaninho, ele já tá falando, eu não tô falando? Calma, ele tem mais facilidade com o inglês. Tu ainda, tem pessoas que, eu tenho dificuldade com o espanhol, right? Então, eu sou mais lenta com o espanhol perto do meu colega que aprendeu muito mais rápido. Mas se eu quero, né, eu tenho essa capacidade de aprender. Vamos lá, deixa eu ver aqui minhas anotações, porque eu fiz, né? E uma palavra que está muito em moda, vou ter que tirar minha casaca porque eu estou com calor. Está frio, mas agora me deu calor aqui. Uma palavra que está muito na moda agora, né, que é o mindset. O que é o mindset? A gente tem que preparar a nossa mentalidade. Como assim, teacher? A primeira coisa para preparar a tua mentalidade para qualquer coisa, e falando, né, obviamente aqui do inglês, que nós estamos focando o estudo, aprender inglês, então prepara teu mindset para quê? Para ter um objetivo, para te fazer estabelecer metas realistas, né? Não eu vou estudar 2 horas por dia. Hello, filho, você vai estudar no primeiro dia. No segundo dia, você nem vai tocar no livro. Meta realista, eu vou 15 minutos, entendeu? No momento que eu sentir que eu quero mais, no mês seguinte, meia hora. E quanto mais tu for aprendendo, né, mais tu vai vendo que tu tá desenvolvendo, e isso vai te motivando. E o terceiro, então, do Muda o Mindset, não te compara com o coleguinha. O colega entrou contigo no curso. O colega já tá falando, eu não tô falando. Calma. O colega tem a velocidade dele, o colega tem facilidade ou não na língua, tu também. Então, respeita o teu processo e te observa como é melhor para mim. O colega aprende vendo série. Não, mas eu não aprendo vendo série tanto assim. Eu gosto de ver a série primeiro dublada, primeiro com a legenda em português, aí depois eu tiro a legenda, e eu acho melhor. É a tua maneira, o que for mais eficiente para ti, a tua forma. Então, vamos lá. Primeiro pilar, nós temos quantos? 4. Anotei aqui, 4 pilares. O primeiro pilar nós já falamos, que é um propósito, um objetivo. Tô falando a mesma coisa que todo mundo, né, que fala ali de ter um propósito para a vida, para as coisas. Para o inglês é a mesma coisa. Por mais simples, eu tenho uma viagem daqui a 1 ano para o Canadá, eu quero me comunicar, quero me virar na viagem, não quero que, né, me passem a conversa, quero poder pedir um café, comprar minhas roupas, fazer minha viagem bem tranquila. Então é isso, é ter um objetivo. Não menospreze teu objetivo, primeiro pilar. O segundo pilar, tenha consistência. Falei a mesma coisa, chovendo molhado aqui, né, de novo. Yes, tenha consistência todos os dias, estudar um pouquinho. Não adianta tu vir na aula ou fazer um curso que seja 2 horas por semana.
Exatamente por isso que a gente tem o nosso curso, que são 4 horas por semana, né? A gente tenta ali até dar um dia de folga, e nem é para ter folga, é para te estudar daí por conta, né? Revisar, usar o aplicativo, enfim, todos os dias o contato. E não precisa ser todos os dias 2 horas, mas a constância é importante. Talvez no início vai ser cansativo, vai ser chato, vai ser mais pesaroso, vai, com certeza, porque a gente está no nível básico, está construindo aquilo. Mas ao redor, ao ponto com que tu for melhorando, tu vai se sentindo mais motivado. Tu, no primeiro dia que tu fizer aquele exercício, que tu assistir aquela série, não vai entender. Mas tu vai estudando, tu vai assistir de novo, e tu vai ver cada vez mais palavras, e tu vai entender. Isso vai te motivando, mas pensa que no início não vai ser fácil. Tu começa do zero, do básico, certo? Aí tu vai pro ponto que tu entende, certo? E aí depois você vai pro ponto o quê? Que tu entendeu as pessoas falando contigo, entendeu a série, a música, yes, não 100%, mas digamos que 50%, 60%, aí tu vai falar, tu vai se comunicar, ser entendido. Yes, depois de tu ser entendido, tu vai pro ponto de falar bem, daí tu vai estudar, tu vai em nível intermediário, nível avançado, falar bem, e aí depois tu vai o quê? Ser fluente. Right? E o último é proficiente. Quando a gente faz uma prova, né? A gente prova, enfim, proficientes, TOEFL, IELTS, dependendo da nota, aí nesse ponto. Mas começa com a gente entendendo e depois a gente se comunicando e melhorando a nossa comunicação. E para isso, para a gente melhorar a nossa comunicação, e para a gente entender o que é a primeira etapa da nossa aprendizagem, é o input, que a gente fala. O que é esse input? A gente está alimentando o nosso cérebro com informação, certo? Através da leitura, através do listening, eu sempre falo isso para os alunos. Você tem que se expor no inglês desde que você decidiu estudar. Eu vou começar hoje, Isa. Vou estudar só, eu vou começar hoje, beleza? Então, começa hoje a se expor. Mas como? Eu só assisto filme dublado, como é que eu vou assistir um filme todo em inglês? Não comece então a assistir todo. Tira o dublado, coloca pelo menos a legenda em português, coloca o computador em inglês, coloca o e-mail em inglês, o YouTube, o Facebook, o Instagram. Ah, mas isso não vai fazer diferença. Vai, entendeu? Te expõe ao inglês para alimentar, para ter o input. Claro que isso ajuda, mas o input também ele é muito importante quando a gente está estudando e aprendendo uma nova língua, porque ele tem que ser um estudo programado, ele tem que ser um estudo adaptado ao nosso nível. Não adianta eu querer assistir lá Game of Thrones todo em inglês, sendo que eu estou começando há um mês. Não, a gente tem que ser realista. Então, a gente tem que pegar, né, material adaptado, listening adaptado. A gente pode pegar leituras, né, muitos sites para isso, até no YouTube, canais, enfim, né, materiais que vão te ajudar. A gente tem que pensar que o nível ele não pode ser nem muito básico quando a gente está começando, né, e nem muito acima, porque isso vai te desmotivar. Tu vai parar ali na frente, tu vai ver aquela música lá, um rap, uma coisa assim que não entende nada. Não, vai aos pouquinhos e vai no teu nível a cada dia progredindo. E aí, quando tu for do input, tu tem que parar, ó, agora vai ser a hora do meu input do dia. Meia hora, eu vou me expor ao inglês, mas que eu vou estar ali, eu não vou estar fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, eu vou ter mindfulness, né, outra palavra em moda. Eu vou estar ali centrada naquilo, eu vou escutar aquela música e vou tentar entender as palavras, ver se eu escuto e entendo alguma palavra, e se não, eu vou ver a letra e vou estudar aquela música. Beleza, hoje eu fiz isso. Amanhã eu vou fazer uma outra coisa. Tu vai tirar para se dedicar para estudar, e é assim que tu vai ficar alimentando. Tá? E claro que outras, né, como eu digo lá, extras, o celular, o computador, as coisas tudo em inglês, isso também vai estar ajudando a estar ali. Mas o input alimentar de maneira programada ali, né, e direcionada, concentrando na frente do teu cérebro, mandando informação, dizendo, ó, é isso, que significa aquilo, certo? Esse é um outro ponto muito importante, é revisar. Revisar, repetir. Isso quando a gente é criança, por exemplo, como a gente aprende inglês? Eu sempre uso isso como uma analogia quando eu estou explicando o método, né, comentando como a gente trabalha,
E eu sempre pergunto, quando tu era criança, certo? Tu começou a falar, com 1 ano, acredito, né? Não sei quantos meses ou 1 ano, as crianças começam a falar. Tu sabia ler e escrever? Não, né? Não sabia. E como é que tu começou a falar? Só ouvindo, input, ou input que eu falei antes, das pessoas ao teu redor, e aí, um tempinho depois que tu, né, a criança tá lá meses, desde que ela nasce, que ela tá ouvindo, input, depois a criança começa a falar. O quanto antes, né, a criança começa a falar, isso que a gente faz no método, desde a primeira aula a gente bota vocês a falar, o quanto antes, pra gente desenvolver a pronúncia, enfim, muito mais rápido. Mas, e a questão que eu comentei, então, a criança vai estar ouvindo, vai estar falando, aprendeu a falar, mas ela só vai gravar, nós só vamos gravar se a gente repetir, se a gente revisar aquilo ali várias vezes. Não adianta eu falar para vocês que mesa é table. Não sei, Isa, tu que tá dizendo, é table. Mas se eu não aplicar isso aqui no meu dia a dia, não usar, não colocar em prática, em exemplos, como é que eu vou fazer uma frase com table? E eu não vou lembrar. Então, é a repetição, a revisão que vai fazer com que esse teu estudo seja eficiente e assim tu vai, né? Não adianta, tu vai fazer lá o teu caderninho de vocabulário, que é uma das coisas que eu comento muitas vezes em aula, né? Pega e faz o teu caderninho de vocabulário, palavras novas que eu aprendi hoje, segunda, terça, quarta. Na sexta, não adianta lá continuar o caderninho. Na sexta tu para, não, na sexta eu não vou fazer palavras novas. Na sexta eu vou olhar todas as palavras que eu já fiz, todas as palavras que eu escrevi essa semana, right? Eu vou tirar, eu mexo que até parece uma pilha, né, de papel, assim, que tu tá colocando uma palavra em cima da outra, uma palavra em cima da outra. Aí na sexta tu vai pegar aquela palavra lá de baixo e tu vai olhar para ela de novo. E aí vai trazer para o cérebro. Aí tu tem que ativar o cérebro para isso. Só dessa maneira é que tu vai lembrar, assim, vai poder praticar. E eu sempre comento também uma dica já, aproveitando, eu vou fazer outra live depois com dicas de estudos, plano de estudo, assim, mas uma dica é, faz o teu caderninho e coloca exemplos práticos, não coloca só a palavra table, mesa, não. Table, coloca mesa, significado e coloca um exemplo teu. Tu monta um exemplo com as palavras que tu sabe ou que tu copia ali, mas um exemplo que seja prático para ti, certo? Yes, vamos lá. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Eu estou aprendendo aqui a lidar ainda com isso. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Estão me ouvindo bem? Yes? Hello, mom! Yes, estão me ouvindo? Miriane, estão ouvindo? Tá legal? Tudo certo? Posso continuar? Yes! Alright, vamos lá. Então, eu falei... vamos revisar os pilares que eu falei aqui, né? 4 pilares. O propósito, o objetivo... Ouvindo bem, perfeito. O propósito, o objetivo, então, o porquê que eu quero estudar inglês. Por causa da minha viagem. Por causa do meu trabalho. Beleza, mesmo que teu chefe esteja te mandando, né? Tu fazer inglês, porque não tu vai perder o emprego, mas mesmo assim, se motive. Você vai ganhar mais, você vai ficar numa posição melhor. Enfim, por que o propósito, Isa? Né? A palavra agora... Encontre seu propósito, find your why, teu objetivo. Porque sem ele, tu não vai ter motivação para continuar. Por quê? Porque não é um processo, como eu já comentei, não é um processo de 1 mês, de 2 meses. A gente, quando criança, não aprende a falar em 1 mês ou 2. Né? Mas por que o aluno... É uma coisa que eu sempre me pergunto. Por que o aluno faz 3 meses de aula? Teacher, eu não tô conseguindo falar, eu já tô desmotivado... Daí eu gosto de perguntar, mas quando tu era criança, em 3 meses ali, 1 ano e 3 meses, tu começou a falar? Falou assim que Deus lanchou? Saiu pela casa tagarelando? Gente, sejam realistas, não é assim. Então, quanto mais input tu colocar, mais cedo tu vai desenvolver. E não adianta tu só colocar input de ler, de ouvir a tua série, de ouvir a tua música, de ler o teu texto, se tu não praticar também. É muito importante a prática. Vamos falar disso logo, logo. Mas primeiro eu quero comentar da questão da gramática. A gramática, ela é importante para falar, Isa? Yes, é importante. Mas a gramática não é tudo. Tem gente que só se preocupa com a gramática.
né? Ou, ao contrário, aqui nós não ensinamos gramática. Não, peraí, não é assim também. Se eu não aprender gramática, eu vou estar falando tudo errado, certo? Então, eu tenho que saber as estruturas, mas eu não preciso focar 100% na gramática para me desenvolver. Eu tenho que saber falar certo, não quero falar errado o inglês, mas eu também não vou focar em estudar, pegar um livro, né, e estudar, não vai precisar. Mas é importante, certo? É só isso que eu gostaria de pontuar, então. Não focar nisso e aliar, trazer para a tua realidade. Aí tu vai ver, eu tô aprendendo o present perfect. Então agora vamos trazer para a realidade. Quanto tempo tu mora nessa cidade? Ok? E aí a gente vai trazendo, fazendo ações, utilizando em expressões, em exemplos que vão ser práticos, vão ser reais. E aí tu vai ver a gramática ali, na prática. Então, o outro ponto é praticar o speaking. Eu comentei da criança, a criança vai estar lá, vai estar lendo, vai estar ouvindo, e vai começar a falar mãe, vai começar a falar pai. A criança vai começar a falar frases simples, ela vai ter uma construção simples. E a mesma coisa que, lembra que eu falei no início lá da live? Que um dos principais fatores, né, não é a língua em si, mas é a questão do medo, da insegurança, fatores emocionais, porque a pessoa acha que ela vai lá, já está estudando, e ela tem que emendar e falar uma conversa, um parágrafo inteiro em inglês. Não é dessa maneira. A gente vai começar a praticar o speaking, certo? Mas a gente vai começar como uma criança. Eu sempre comento que a gente volta a ter 1 ano de idade, né? Quando a gente está entrando num curso, agora até mexo com vocês, são adultos na aula, né? Eu mexo com os alunos. Agora vocês voltaram a ter 1 ano de idade. Por quê? Porque vocês estão voltando a zero numa nova língua e vão começar aos poucos construir. Através do input, recebem informação, estudam, repetem e falam. Porque não adianta tu só ler, né? Como eu comentei, só ler, só ficar vendo série, escutando, porque é muito comum. Qual é a pergunta? Mas eu entendo, né? Eu entendo tudo e não consigo falar. Uma pergunta muito comum dos alunos, das pessoas que nos procuram ou que a gente vê, né? Para aprender inglês. Por quê? Porque a pessoa esperou muito tempo para se expor a falar. E aí ela cria aquele bloqueio. Ela sabe, aí ela já te julga na hora que ela tá falando e ela não consegue. Não, desde o início, como eu comentei, como a gente fala, desde a primeira aula no método, a gente vai fazer vocês falarem. São frases simples, é uma linguagem programada, é uma conversação programada, que daí tu me diz, Isa, tu quer que eu pratique o speaking, a fala? Mas eu não sei falar. Tu vai falar programado aquilo ali, daquela maneira, vai montando o teu... E aí, com o passar do tempo, tu vai ter contato com a gramática, com o vocabulário, com a pronúncia, e assim tu vai aumentando, né? Tu vai te expondo cada vez. Mas é importante, desde o início, começar a falar, porque até a maneira de fechar a boca no inglês é diferente. Então, tu vai estar entendendo e tu não vai estar falando... E aquilo vai dificultar muito mais o teu processo, certo? E para ativar... isso eu já comentei, né? Mas para ativar, para só relembrar vocês, então, para a gente ativar e para a gente mostrar para o cérebro que aquilo é importante, a gente tem que fazer revisar. Tem que repetir, por isso que esse é um ponto bem importante do nosso método, que a gente fala, né, que tem 2 pontos bem importantes que a gente trabalha no método Kalan, que é a repetição, a revisão e a correção por imitação. Como a gente faz com uma criança? A criança falou errado, a gente já corrige, por quê? Porque até foi como o Benny, né, que eu comentei do TED Talk lá, que ele decorou algumas frases, e aí ele ia conversando com as pessoas e ele ia aprendendo porque as pessoas iam corrigindo ele, né? Então, para ele aquilo era bom. E a gente faz a mesma coisa em aula. Na hora que tu errou, a gente já corrige isso, certo? Tem que acostumar que é uma maneira. Tem até gente que não gosta, enfim, mas é uma maneira que é normal, é bom. A gente tem que levar isso como construtivo, né? Eu pronunciei errado, beleza. Então, agora eu já sei. Tenho certeza que até quando a gente corrige assim, né, a palavra, o aluno não erra mais porque grava ali na hora. Então, aí, para a gente ativar, mostrar para o nosso cérebro, a gente vai repetir, vai revisar, vai fazer aquele input compreensível, né? Não vai ser aquele input lá nada a ver, uma música, rap que eu nem sei, que eu nunca vou entender, porque as pessoas falam uma velocidade super alta. Não, no teu nível, compreensível, e também vai ter a tua prática controlada.
Não vou, desde o início, estar falando um parágrafo, uma conversação, você está falando sobre política, sobre meio ambiente com alguém, um tempo. Não, prática controlada no teu nível, desde o início, aumentando o teu vocabulário, aumentando o teu listening, ouvir, se expondo, e assim tu vai progredindo, certo? E uma outra coisa também que eu anotei aqui, que eu queria comentar com vocês, eu até coloquei aqui, você tem sotaque, sim. Yes, você tem. Não, mas eu quero falar, né? Tem muitos cursos, muitas pessoas que agora a headline é fale como nativo. Eu não quero falar como nativo. Muito obrigada. Eu, né, tenho muito orgulho, brasileira, falar português e aprender uma segunda língua, certo? Então não tem problema é diferente da gente falar pronúncia com sotaque, certo? A pronúncia eu tenho que me esforçar, claro, para falar o mais correto possível que eu puder. Mas o teu sotaque, eu sou gaúcha, a gente tem uma amiga que é de São Paulo que até às vezes ela mexe comigo, Isa, não me manda texto, não me escreve, me manda áudio, porque eu gosto de te ouvir, certo? Ela sempre fala para mim. Por quê? Por causa do sotaque que a gente tem, né? A mesma coisa do inglês. A gente tem isso dentro do Brasil, né? Tantos sotaques diferentes. Não tem problema da gente ter isso com o inglês. Não tente querer, né? Falar como um nativo. O que tu tem que buscar é a pronúncia. Então, desde o início, a tá lá vendo, tá praticando o teu input, presta atenção na pronúncia. Yes, faz lá, repete como eles, tenta. Eu vou depois dar dicas, né? Uma próxima live eu vou dar dicas de estudo. Aí eu vou mostrar para vocês técnicas que vocês podem praticar a fala, vocês mesmos, sozinhos, enfim, se não tiver alguém. Mas é esse ponto que vocês não precisam ter medo, né? De vergonha de falar. Só busquem sempre, claro, estar melhorando. Por isso que eu comento com vocês que a gente tem a correção por imitação. Porque o importante no final, o que tu quer é ser compreendido, certo? Eu acho que os pilares, então, revisando, tá? Vamos lá, os 4 que eu anotei aqui, que eu gostaria que eu acho bem legal pontuar, quando a gente está, então, no início desse processo de aprender inglês, dos primeiros passos para a língua. Quais são? O teu objetivo, bem claro. Teu objetivo, teu propósito para trazer motivação. Nem que tu tenha que fazer lá o quadro, né? Imprime lá a foto da cidade que tu quer, coloca no teu quadro lá do inglês e ó, olha para a foto do dia. Eu tô estudando isso aqui, a hora que tiver chato de estudar, não aguento ver isso aqui, olha para a foto lá, tu, né? Lá em New York, Nova York, lá em London, passeando lá no Rio, no Tamisa, no River, no Rio, yes, para te motivar. O segundo, a constância. Bater de novo nessa tecla, todos os dias. Como tu vai estudar? Não sei. Música, se tu gosta. Aplicativo, vários aplicativos, né? De graça. Sites, a gente até colocou uns Reels, eu coloquei um Reels lá aqui no Insta da escola, de alguns sites para estudar, certo? Tudo bem que sentar, eu vou estudar, parece ser chato. Então, exatamente por isso que tu tem que fazer com que seja prazeroso. Só que tu tem que ter um schedule, tu tem que ter ali uma organização de estudo. Não adianta tu, hoje eu vou ver e na sexta, amanhã que é feriado eu vou estudar, mas depois só no domingo, né? Porque, eu tô afim, hoje não tenho nada para fazer. Daí vai do teu objetivo realmente. Depois eu sempre comento, entrou no curso, não adianta só assistir a aula. Tu tem que fazer o extra, tu tem que ter a constância. Não adianta depois de um ano dizer, teacher, mas eu ainda não consegui aprender. Mas filho, quanto tempo você estuda por dia? Você acha que cai do céu assim? Não, né? Então todos os dias um pouquinho, 10 minutos. O ideal poderia ser uma meia hora, passar tão rápido, né? Mas tudo bem, 15, começa com 15, faz lá um Duolingo, 15 minutos, assiste um vídeo, outro dia assiste um vídeo, outro dia aprende vocabulário, outro dia tu revisa a lição do livro, outro dia tu escuta o aplicativo do método, e assim tu vai fazendo todos os dias um pouquinho e te expondo na língua. O terceiro, então, é o input, maior input que tu puder, todos os dias, mas não é input assim, tô vendo a televisão em inglês e tô cozinhando. Tô escutando música e tô na academia. Tá legal, mas, ao mesmo tempo, tu tem que parar e, não, agora eu vou estudar essa música aqui, adorei essa música, que legal, mas eu quero ver o que significa.
Que nem agora que eu comecei a escutar, né, depois de velha, a pessoa começa a escutar Justin Bieber. Eu nunca tinha escutado. Aí eu comecei a escutar, adorei algumas músicas não, mas algumas eu adorei. Daí eu fui lá, parei, agora o Spotify ajuda a gente, né? Porque o Spotify aparece ali os lyrics. Então, olha aí, já facilitou a vida de vocês. Ao invés de ter que ir lá no site dos lyrics, da letra, procurar, no Spotify mesmo, né? Já passa para cima e tu já vai lendo. Ah, mas teacher, eu não vou entender. Tá, mas primeiro olha aquela letra, vê o que tu entende ou não, e aí depois tu vai lá no site e coloca, né? Não me lembro qual é o nome do site que tem lá, mas a letra em inglês de um lado, a de português do outro, e aí tu fica. Não precisa aprender todas as palavras, mas aquelas palavras que são interessantes, joga no teu caderninho do vocabulário para te estudar depois na sexta. Então esse é o... Mas todo dia tu tem que fazer um input. Todo dia, todo dia. É a hora do input. É agora eu vou estudar essa música. Amanhã eu vou fazer tal coisa. 15 minutos, já bota ali na tua agenda, acorda mais cedo, pega intervalo do almoço. E a última, revisar. Não adianta tu fazer tudo isso, tu ter esse input, se tu não repetir, se tu não revisar. Pega, monta, compra um caderninho, né, para quem é menina que gosta de caderninho colorido, compra teu caderninho do inglês e faça isso, né, faça a tua agenda, pega uma agenda antiga então, enfim. Mas repita, revisa. Ah, mas escutei um áudio e não entendi muito bem. Escuta de novo. Escuta ele de novo, que tu vai ver que tu vai conseguir pegar mais palavras, entendeu? Tu vai entender melhor na segunda, na terceira vez. Então, são esses pilares. Eu não trouxe aqui um resuminho, né? Não deu tempo de eu fazer, mas são 4 pontos que eu acho bem importante quando a gente está começando. Eu não ia, né, para quem achou que eu ia falar de conteúdo de inglês, basicamente não. Hoje eu não quis falar sobre isso, porque para a gente iniciar, né, eu vou fazer uma série de lives agora com vocês, tratando de vários assuntos, mas eu não quis chegar aqui e já jogar conteúdo. Eu acho que primeiro a gente tem que alinhar, né, as expectativas, mostrar para vocês. Eu já tenho 7 anos que eu trabalho com inglês, que eu tenho a escola, que eu sou prof, então eu já vi muita gente, muito aluno tendo sucesso, muito aluno que poderia ter tido sucesso e desistiu por falta de motivação, por falta de vontade, certo? E então eu achei bem importante de vir comentar com vocês primeiro esses pontos, certo? Não sei se vocês têm alguma dúvida, espero que eu tenha ajudado vocês. Eu sei também que várias coisas que eu falei não são novas aqui, né? Constância, Isa, ter um objetivo para me motivar, repetir, revisar, input, né? Alimentar meu cérebro com coisas em inglês. Eu sei que o que eu falei não é nada muito novo, mas a gente tem que repetir porque é o importante, é o que vai fazer tu ter sucesso. E a última coisa, então, antes de concluir, não vou me estender muito, é vocês saberem que não é um processo que vai ser 1 mês, que vão ser 2 meses. No mínimo, tá? Por pesquisas e por tanto experiência minha, com contato com outros professores e lendo, né, livros, enfim, é em 1 ano, basicamente, que o aluno tem, né, para construir um conhecimento de nível básico, que é em torno de 1.000, 1.200 palavras. No nosso dia a dia, a gente tem, né, 1.000, 1.200 palavras que a gente mais usa. E a mesma coisa no inglês, certo? E claro, a gente pode fazer com que isso seja, com que isso seja mais rápido, quanto mais a gente se expor. A gente vai deixar no canal do YouTube, eu tô fazendo a live aqui no YouTube, Alan, e aí vai ficar gravado, caso tu queira rever ela, tá bom? Então, a próxima live, deixa eu ver, a próxima live a gente vai fazer ainda na sexta-feira, tá? E aí eu vou divulgar aqui no Insta qual vai ser o nosso tema, porque eu quero também passar para vocês um planinho de estudo, ou não plano de estudo, mas dicas de estudo também, tá? E uma coisa que eu não falei, muito importante, wait, don't go, não vão. Agora que eu falei de dicas, não seja uma pergunta, né? Você acha que consegue aprender só de dicas, com dicas no Instagram? Right? O que você acha? Só dicas, porque a gente consome, né, trocentos mil profs com trocentas mil dicas, né, e a gente é overloading, né, de informação, muita informação, e aí a gente não aprende. Claro que chega num nível que te ajuda tu ter dica,
Mas no início, no teu nível básico, tu tem que construir a tua casa sólida lá, fundamentar a tua casa. Aí tu tem que ter um curso, tu tem que ter um prof para te ajudar a construir isso. Lá no nível intermediário, no nível avançado, é claro que aquilo vai te ajudar. Porque quanto mais contato, né, mais dicas, porque daquilo, isso nunca termina, né? A gente sempre está aprendendo. Eu também, enfim, a gente nunca para. Então, é importante dica, mas pensa que no início, tu precisa do método, de uma escola, de um curso, de uma prof, para te ajudar, certo? Para te nivelar, para te mostrar o fundamento, né? E aí, assim, tu vai caminhando junto com eles, né? E caminhando sozinho também, porque como eu comentei, não adianta achar que uma escola, que um curso vai fazer tudo. Eu sempre digo, eu sempre digo pro meu aluno, tu vai 50% e eu venho 50%. Aí a gente vai fazer junto. Eu dou a mão aqui, tu dá uma outra mão. Aí a gente vai fazer o trabalho. Não adianta eu dar minha mão e tu não agarrar a minha. E aí, vou fazer o quê? Né? Vou ficar segurando no vento aqui? Right? Então é isso. Thank you very much, muito obrigada. Me estendi um pouquinho, a meu plano era fazer rapidinho, meia hora. Muito obrigada, pessoal do YouTube, que eu não pude ver quem era, mas thank you very much por nos assistirem. Obrigada a todos, thank you. Até a próxima live, então, provavelmente vai ser na sexta-feira, eu aviso vocês o horário.